Bom, vamos falar hoje sobre a Eucaristia, ou como você deve conhecer aí, a Santa Ceia. E como nós estamos no mês da Reforma Protestante, vamos tentar entender como a Igreja Católica interpreta a transubstanciação e discutir o que as Escrituras e até o que os pais da Igreja têm a dizer sobre isso. Mas primeiro, vamos à transubstanciação. Na teologia católica, a Eucaristia é mais do que um simples memorial. Para eles, é o sacramento do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, onde ocorre a transubstanciação. Vale lembrar que os reformados também defendem o título de sacramento, mas não dessa forma como eles vão dizer. Bom, de acordo com o ensinamento católico, durante a consagração na missa, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Embora a aparência deles não mude, continua uma aparência de pão e de vinho. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo de número 1376, está dito que, porque Cristo, nosso Redentor, disse que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente o seu corpo, sempre houve na Igreja a convicção de que, por meio da consagração do pão e do vinho, se opera a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Ou seja, a Igreja Católica, para ela, a mudança ela é ontológica, ela é real, é física, ainda que os sentidos humanos não percebam essa mudança. Agora, qual é o problema com essa visão? Qual é o problema com essa interpretação? Essa visão, que se chama transubstanciação, como eu já disse, apresenta problemas teológicos e bíblicos. A principal objeção é que Cristo já foi crucificado, Cristo já fez o seu sacrifício de uma vez por todas, e foi onde? Na cruz. E não há necessidade de repetição contínua ou renovação desse sacrifício, seja em cada missa, seja em cada culto. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículos de 10 a 12, nós lemos que nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o seu serviço e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para frente para sempre à direita de Deus. Esse texto, ele claramente ensina que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente. A doutrina da transubstanciação sugere que é uma repetição do sacrifício, o que contradiz total suficiência do sacrifício de Jesus. E outro problema é que essa visão acaba trazendo a ideia de que a transubstanciação pode gerar uma adoração, tanto do pão quanto do vinho, o que para muitos reformadores soava como idolatria, óbvio. Agora, com relação aos pais da igreja que eu disse que a gente veria, quando olhamos para eles, para os seus escritos, encontramos que a transubstanciação, como é defendida hoje, ou definida hoje, não era universalmente defendida nas primeiras gerações da igreja. Embora a nossa regra de fé e prática seja apenas as escrituras, é bom lembrar que até mesmo a tradição não defendia em sua totalidade que os católicos alegam que ela sempre defendeu. Também nos mostra que, pelo número de visões distintas e contraditórias entre si, sempre foi preciso colocar as escrituras acima dessas visões para que houvesse uma regra balizada para a fé de todo cristão. Dois exemplos que eu quero trazer aqui. Primeiro, de Tertuliano. Ele se referia ao pão como uma figura do corpo de Cristo, mostrando que ele viu o pão e o vinho mais como símbolos do que como substâncias. Ele vai dizer o seguinte: Cristo tomou o pão, o distribuiu aos seus discípulos e o fez seu corpo, dizendo: Isto é o meu corpo, ou seja, uma figura do meu corpo. Agora, Santo Agostinho, muito conhecido por todos nós, também tinha uma abordagem simbólica em muitos de seus escritos. Em seu comentário sobre o livro de Salmo, no capítulo 98, ele vai dizer que seja preparado não apenas para comer o pão, mas também para ser transformado no corpo de Cristo. Ou seja, ele entendia que a ceia do Senhor tinha um efeito espiritual e não literalmente físico. Bom, além do já citado Hebreus, capítulo 10, eu também queria trazer dois textos, um em Lucas e outro em 1 Coríntios. Lá em Lucas, Jesus institui a ceia, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. A frase em memória de mim, ela é crucial. Por quê? Porque Jesus ele instrui os discípulos a participar da ceia como um memorial. Pelo menos é o que essa frase dá a entender. O que pode dar margem também a entender que o evento é simbólico e rememorativo, e não uma transformação literal. Outro texto que eu falei lá em 1 Coríntios é no capítulo 11, versículo 26, onde Paulo vai escrever que: Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor,
até que ele venha. Aqui, Paulo também coloca a ceia como um anúncio da morte de Cristo até a sua segunda vinda, o que pode reforçar a ideia de um memorial, não uma transformação física. Essa não é a minha visão, mas dá a entender uma visão muito mais possível do que a visão católica. Bom, então o que nós podemos pegar com tudo isso? Bom, a doutrina católica da transubstanciação tem uma interpretação muito problemática quanto à presença de Cristo na Eucaristia, mas outras tradições cristãs oferecem explicações muito mais razoáveis. Os luteranos, por exemplo, defendem a presença real, já os calvinistas falam de uma presença espiritual, e seguindo os zwinglianos ou os reformados mais gerais, assim, batistas, enfim, defendem uma presença meramente simbólica ou um rito simbólico, sem uma presença real ali nos elementos. No próximo vídeo, então, nós vamos ver essas três visões e como elas se comparam ao conceito de transubstanciação, e eu vou dizer qual dessas três é a minha visão, beleza?